Na aula de hoje a gente vai descobrir como que a gente analisa o relatório de páginas de destino dentro do Google Ads. Então vamos lá, já estou aqui de novo na conta do Águas de Bonito, né, na visão geral. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro acessar aqui a aba de campanhas para escolher uma campanha para analisar as páginas dessa campanha em específico. Vamos escolher uma campanha aqui, então, essa primeira aqui, que é a que mais gera conversões, né, entre as nossas campanhas aí de pesquisa. E aí, beleza, já estou dentro da campanha, então agora eu vou aqui em sites e relatórios e depois em páginas de destino, beleza? É por aqui que a gente vai analisar as nossas páginas. Se a gente quiser, a gente não precisa selecionar uma campanha específica, é só entrar aqui direto e aí tu pode ver todas as páginas que tu está usando na tua conta e analisar o desempenho de todas elas. Mas eu, particularmente, prefiro escolher por campanha, que acho que fica mais fácil de visualizar aqui dentro. Vou deixar esse período aqui dos últimos 30 dias mesmo, que já me traz uma quantidade legal de dados, mas tu pode customizar aí com base no período que tu preferir. Então vamos lá. Aquele mesmo esquema das colunas, né? Caso tu nunca tenha acessado esse relatório aqui, tu vai ter que customizar as colunas de novo, né? Com base nas métricas que tu quer analisar. No meu caso, eu já tenho elas selecionadas aqui. Essas três primeiras são padrão, tá? São aquelas que tem um cadeadinho e eu não posso tirar. Então o que a gente tem aqui? Primeiro, pontuação de velocidade em dispositivos móveis, tá? E aqui já quero enfatizar um ponto, né, que eu acho que é bem importante, porque muita gente tem um excesso de preocupação com essa velocidade do site, né? E isso trava muita gente de começarem, ou de anunciarem também, enfim, fazem os testes lá nas ferramentas de velocidade de site, como PageSpeed, enfim. E aí vê que o site tá lento, tem um monte de ponto negativo ali, segundo essas ferramentas, né? E acaba nem anunciando porque, pô, meu site não tá legal, tá muito lento, então não vai dar resultado. A velocidade do site, ela é importante, obviamente, mas depende muito do mercado que tu tá inserido. É lógico que se tu estiver dentro de um mercado muito competitivo, com concorrentes que investem bastante em anúncios, que tem sites muito rápidos, muito bem desenhados, muito bem configurados, aí beleza. Aí tu vai ter que se preocupar bastante com isso para competir com esses caras. Mas tudo depende desses teus concorrentes. Tem muitos mercados que não tem isso ainda, né? Que os concorrentes têm sites mais amadores, que são lentos também. Então, assim, não deixa isso ser uma trava para tu anunciar. A não ser que o teu site esteja extremamente lento, aí beleza, né? Mas o ponto é, compara com os seus concorrentes, tanto velocidade quanto a qualidade ali do site, beleza? E essa nota aqui do Google também não dá para se desesperar, tá? Ele tá dizendo aqui, por exemplo, que esses dois primeiros sites aqui estão com nota 3 de 10, uma nota bem ruim. Mas se a gente for olhar o desempenho, olha quantas conversões eles me trazem. Olha o custo por conversão, tá dentro do que eu espero, tá um custo legal, tá uma taxa de conversão boa. Então, assim, tem margem para melhorar? Obviamente que tem. Mas mesmo assim, tá me trazendo um resultado muito legal e não são páginas que demoram tanto assim. Então, eu acho que esses requisitos aqui que o Google leva em conta, talvez sejam rigorosos demais, né? Então, não dá para se basear muito nessa nota aqui, beleza? Mas, claro, para o mouse em cima, dá uma lida no Saiba Mais para ver o que o Google considera, os pontos que o Google traz. É interessante ficar por dentro disso, mas não te assusta se a tua nota estiver baixa. O que vai balizar aqui as tuas decisões são essas três colunas aqui, conversões, custo por conversão e taxa de conversão. Se tudo isso estiver indo bem, aí não te preocupa muito com isso. Então, dito tudo isso, as demais colunas aqui que a gente configurou são as mesmas das outras aulas, né? Número de conversões, custo por conversão, taxa de conversão, impressões, cliques, CTR, CPC médio e custo, tá? É isso aqui que a gente vai usar para analisar as páginas de destino também. E aqui do lado ele mostra o URL da página que está sendo usada na campanha. Então, assim, essas duas primeiras, vocês podem ver que tem algumas coisas esquisitas, né, junto com a URL. Isso aqui são as UTMs, tá? Que é um assunto mais técnico, não é para essa aula, então não precisa se preocupar com isso agora, mas é porque basicamente a gente usa UTMs nas nossas campanhas. Ignora essa parte por enquanto, tá? O que interessa é o que aparece até o BR aqui, né? Que no caso, essa primeira página é a home do site, né? aguasdebonito.com.br. Então, é o site propriamente dito, e aí é a home. Então, a home, ela é a que me trouxe o maior número de conversões, né? Que foi o que a gente viu também já na aba dos anúncios lá. Aí depois a gente tem o custo por conversão e a taxa de conversão, tá? E aí, assim, na página de destino, quando a gente vai analisar as páginas de destino, algo que a gente já comentou também, mas só reforçando, a principal métrica aqui vai ser a taxa de conversão. Então, a gente não vai levar muito em conta nem o número de conversões e nem o custo por conversão, tá? Claro, analisa junto, mas o que interessa mesmo aqui é a taxa de conversão, principalmente. Então, nesse caso aqui, ó, a home tá com uma taxa de conversão de 13,43%. É uma taxa bem boa, bem ok. Já a segunda página aqui é aquela landing page, né, que a gente cria com base na época do ano. Então, como a gente tá em baixa temporada, tem essa landing page de baixa temporada, né, que é mais direto ao ponto, é mais desenhada para conversão, e aí, naturalmente, ela está com uma taxa de conversão maior também. Então, a taxa de conversão dela está em 15,26%. Apesar da diferença ser pequena aqui, ela está com um desempenho melhor, né? Se a taxa de conversão está melhor, quer dizer que ela está com um desempenho melhor do que a home, né? Isso é natural, porque a homepage, geralmente, ela não é muito desenhada para gerar conversões, né? Até porque a pessoa pode navegar por outras abas, pode, enfim, ter vários links de distrações, assuntos que a gente já conversou aí em aulas anteriores. Então, geralmente, essa diferença é até maior. A landing page, ela costuma ter uma taxa de conversão bem maior do que um site institucional, do que uma homepage. Então, basicamente, o que isso aqui está me dizendo é que a cada 100 pessoas que acessam
a landing page, 15 convertem. Já na home page, a cada 100 pessoas, 13 em média convertem. Então, 2 conversões a menos a cada 100 pessoas. Essa é a comparação que a gente costuma fazer. Depois a gente tem mais algumas páginas que aí estão até sem essas UTMs, né? Porque são extensões de site link. Então é um assunto que a gente já viu aqui também, né? Que são complementos ali do anúncio, que a gente pode colocar outros links do site. E a gente está usando essas extensões, uma delas enviando para a página de contato, outra para a estrutura do hotel, outra para passeios e outra para os apartamentos. Tá? Então elas rodaram muito pouco, as extensões não costumam aparecer sempre, então nesse período apareceram pouco até, mas a gente pode ver que a página de contato tem a taxa de conversão maior do que qualquer outra, tá? Isso também é natural porque uma página de contato, geralmente, não tem muita informação sem ser o contato propriamente dito, né? Sem ser opções para a pessoa entrar em contato. Então tem o formulário, botões de WhatsApp, ligação, enfim. Então é natural que ela tenha uma taxa de conversão maior. Então a gente criou ali uma extensão, né? Pedindo para a pessoa já entrar em contato, para agendar a reserva, e o pessoal que clicou ali, que foram só 4 cliques nesse período, e metade deles converteram. Então, metade deles realmente entrou em contato para evoluir ali numa negociação, né? Então, é natural que essa taxa de conversão seja muito maior, mas isso não quer dizer que a página de contato é melhor do que as outras, né? Ela tá com pouca amostragem ainda, né? Foram poucos cliques, então não dá para tirar esse tipo de conclusão. Mas é um possível teste para se fazer também, né? Enviar direto ali no anúncio para uma página de contato, de repente, para testar, pode ser uma boa opção também. Então, de repente, se tu tá testando ali a homepage, tá com um desempenho bem ruim, né? Uma taxa de conversão lá embaixo, não tá te trazendo muitas conversões e tu não tem ainda uma landing page, sugiro que tu cogite criar uma landing page, né? Como eu falei, landing pages costumam ter um desempenho melhor, mas se tu não tem e tem uma página de contato, de repente vale a pena testar uma versão ali do anúncio enviando para a página de contato para ver se tu consegue aumentar esse volume de contatos gerados. Mas enfim, com relação às outras páginas aqui, não tem muito que analisar porque não tiveram conversões e também rodaram muito pouco, né? Nesse período aí como extensões de site link. Então as conclusões que a gente pode tirar aqui é que a página de contato é que tem a melhor taxa de conversão, mas com esse parênteses, né? De que ter pouca amostragem ainda, então não quer dizer muita coisa. E com relação ao comparativo aqui entre as páginas que a gente está testando no anúncio mesmo, a landing page leva uma leve vantagem aqui na taxa de conversão, né? Mas está muito parecido ainda, então nesse caso vale a pena a gente prolongar um pouco mais e daqui a pouco ir comparando de novo para ver se esse desempenho se mantém, tá? Porque está um pouco incomum. Com base no histórico que a gente tem nessa conta, a gente sempre percebe que as landing pages têm uma taxa de conversão muito maior do que a home page. Então, nesses últimos dias, esse padrão mudou um pouquinho, mas geralmente isso não acontece, tá? Então, quando tu fizer essa análise aqui, se tu estiver usando homepage, landing page, tu também pode fazer esse comparativo, né? Ver o que funciona melhor pro teu negócio e aí, de repente, as páginas que tiverem com uma taxa de conversão maior, tu pode usar de base aí a estrutura dela, pegar os pontos bons dessa página para replicar, para de repente divulgar outros serviços ou testar variações, né? De copy, mudar um pouco alguns títulos, descrições, testar novas versões com base nessa estrutura que tá te trazendo uma taxa de conversão melhor. Então, é dessa forma que a gente analisa as páginas de destino para tomar esse tipo de decisão aqui dentro do Google Ads. Beleza? Então por hoje era isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!